Livro de Obadias, capítulo 1, versículo 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: Levantai-vos, levantemos nós contra ela para a guerra. Só até aí. O título da minha Bíblia fala: O pecado e o castigo de Edom, e a restauração e felicidade de Israel. Mas por que essa luta contra Edom? O povo de Edom, como nós já sabemos, são os descendentes de Esaú. Lá no passado, no livro de Gênesis, a Bíblia fala que Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, e também, por ser o primogênito, ele era o mais querido, assim podemos dizer, de Isaac. Só que a mãe de Isaac gostava, a mãe de Jacó gostava mais de Jacó, era mais apegada a Jacó. E a mãe, ela via assim, podemos dizer, o distrato que Isaac fazia com Jacó, achava que Jacó não era capaz, de ser um homem provedor, de sustentar, de caçar, de trazer o alimento para casa, e era aquele preconceito com o coitado do Jacó. Mas Esaú não. Esaú, ele era forte, ele ia lá caçar, saía para pescar, trazia comida para dentro de casa, E a Bíblia fala que Isaac, ele já estava avançado de idade. Isaac já estava avançado de idade. Então Isaac, ele não tinha mais como trazer o sustento. Isaac já estava cego, estava deficiente, digamos assim. Não tinha a mínima condição de Isaac, naquela idade, sair para caçar, sair para trazer alimento. Não tinha condições de Isaac sair. Então, vamos imaginar que toda a esperança de Isaac estava em Esaú. De Esaú sustentar a família, sustentar a geração que iria seguir, E Jacó foi deixado de lado. Mas Jacó, ele foi acolhido pela mãe, cuidado pela mãe, teve o carinho e o aconchego mais da mãe. Então, quando sucedeu no período que Isaac iria passar a primogenitura, para Esaú, a mãe de Jacó chega para ele e fala: olha, seu pai vai dar primogenitura para Esaú e tal, aquela coisa toda. Então fez algumas coisas para tentar, assim, ludibriar o pai. Pegou um animal bastante peludo, matou, botou nos braços de Jacó, aquela coisa toda. E Jacó levou o alimento, levou para o pai, aquela coisa toda e pronto. Só que aí Esaú descobriu que ele foi traído pelo próprio irmão. Isso aí criou o quê? Ira. Criou uma contenda. Tanto é que Jacó, ele teve que sair correndo da casa dos seus pais, porque Esaú queria matar Jacó. Ou seja, a ira, o homem afastado de Deus, ele enche o seu coração de ira. O homem, quando ele se afasta de Deus, o coração dele não está apto a perdoar, não está apto a sentar e conversar, colocar tudo em branco. No livro de Mateus fala a respeito dos pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores, pois eles reinarão o reino de Deus. Faltou ali os 12 irmãos ser pacificadores, porque eles eram filhos da promessa. Eles também eram promessas do Senhor na vida de Isaac também, para aqueles também que seriam da descendência da linhagem de Israel. E ali Jacó, ele foge, vai para outras terras, tanto é que depois ele conhece a esposa dele, aquela coisa toda, que ele trabalha, se eu não me engano, 7 anos na casa de Labão, querendo a filha mais velha,
a mais nova, só que ele teria que, pela lei, ele teria que ficar com a mais velha, que era a primeira. Depois ele trabalhou mais 7 anos para se casar com a mais nova. E aí ele retorna, e meio que ele e Esaú se entenderam e fizeram as pazes, entre aspas. Pronto. Esse foi o resumo assim rápido do livro de Gênesis. E aí vamos pular para o livro de Êxodo. Moisés e o povo de Israel está saindo do Egito. E ali o Senhor fala para Moisés: olha, Moisés, vocês vão passar agora ali pelo reino de Edom, e nenhum mal vocês farão a eles, porque eles são descendência de Esaú. Ou seja, também eram irmãos. Querendo ou não, eram povos irmãos. Só que Edom não queria cumprir a parte do acordo dele. Edom não queria deixar Israel passar. E aí Moisés foi lá, conversou com o rei, os povos se entenderam, Israel conseguiu passar. Mas aquele ódio, aquela raiva, aquela angústia, aquele desejo exacerbado de vingança ainda consumiu o coração do povo de Edom. O povo de Edom estava querendo vingança sobre Israel. É por isso que a Bíblia fala que o pecado e o castigo de Edom. O profeta Obadias estava profetizando ali o fim de Edom. Deus iria destruir aquele povo. Deus iria aniquilar aquele povo, porque o coração daquele povo já não tinha mais o que fazer, já estava cheio de vingança. E assim Deus vai fazer com os nossos inimigos. Aqueles nossos inimigos que nos perseguem com sede de vingança, Deus vai dar um basta. Alguma coisa Deus vai fazer para acabar, parar a sede, o ódio dos nossos inimigos contra nós, assim como Deus fez com o povo de Edom. E aí sucedeu que o povo de Israel passou até em direção à terra de Canaã. Mas aí, logo um tempo depois, em 2 Crônicas, se não me engano, vieram 3 reinos, os midianitas, os moabitas e quem junto? O povo de Edom, contra quem? O povo de Israel. Estavam vindo contra Israel, contra o rei Acabe. Estavam para guerrear. E aí, no reino de Judá, estava lá quem? Josafá. Josafá era um homem que fazia coisas boas para o coração de Deus. Fazia altares para Deus, louvava para Deus, consagrava para Deus, e o povo também se consagrava para Deus. Mas o erro de Josafá foi se alinhar com quem não queria nada com Deus. Ele foi se alinhar com quem? Com Acabe. E aí o povo de Edom foi lá junto com os moabitas, midianitas, teve aquela guerra, o Senhor interveio, um acabou matando o outro. Mas o povo de Edom, que Israel fez um juramento de não agressão, digamos um pacto de não agressão entre eles, estavam no meio. E ali se sucedeu ainda mais a rivalidade entre Israel e o povo de Edom. A rivalidade já estava demais. Se nós formos adiantar um pouco mais, no livro de Jeremias fala que Edom se alegra com a Babilônia invadindo Israel e se alegra com Israel descendo para a Babilônia cativos. Edom fica alegre com a miséria de Israel, mas mal sabiam eles que Deus não estava se alegrando. Ou seja, nossos inimigos se alegram com as nossas derrotas, com as nossas frustrações. Deus vai dar um basta nisso também. Deus vai dar um basta na boca do inimigo, na boca do leão, que se alegra com as nossas derrotas, que torce pelas nossas derrotas, que não quer que a gente prospere, que não quer que a gente prossiga, seja no trabalho, na faculdade, no dia a dia, onde quer que seja, até mesmo na mesma família, porque eram irmãos, os dois eram filhos de Isaac. Isaac era o filho da promessa.
Os dois eram irmãos, são irmãos. Assim como Ismael. Ismael é filho de Abraão. Lá no livro de Gênesis, o anjo do Senhor chega até Abraão e fala: olha, eu vou lhe dar um filho. A esposa de Abraão estava atrás da porta e riu. Aí o anjo pergunta: por que você está rindo? Aí ela fala: não ri não, aquela coisa toda. E quando eles foram se passando o tempo, ela não gerava o filho. Ela fala: olha, eu sou estéril, estou avançada de idade, pegue uma das minhas servas. Ele foi lá, pegou a serva Agar e teve o filho Ismael. Só que aí Abraão ficou tão alegre, tão contente com aquele menino, que causou ciúme, causou inveja em Sara. Ela ficou triste. E ela acabou fazendo o quê? Mandando a mulher e o menino embora. Aí o que Deus faz? Envia um anjo para cuidar deles, no meio do deserto. Ainda fala para Ismael: olha, sua descendência será grande, você será pai de multidões, grande será a sua descendência. E hoje nós temos o que? Os árabes, os muçulmanos, que são descendência de Ismael. Para você ver como é grandioso o amor de Deus para conosco, como é grande. Mesmo aquela criança e aquela mulher não sendo parte da promessa, mas mesmo assim Deus não deixou ao léu, Deus não deixou desamparado. E assim também é nas nossas vidas. Deus não deixa nos desamparados, não nos deixa ao léu, não nos deixa solitário. Por isso que no livro de Isaías, no seu capítulo 49, versículo 15, a Bíblia fala o seguinte: pode uma mãe se esquecer tanto do filho que mama, de forma que não se compadeça com o filho do seu ventre, mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele, eu jamais me esqueço de ti. Então a promessa que o Senhor tem feito. Mas aqui para Edom, a promessa ia se cumprir, que Deus ia dar um fim em Edom. No versículo 2: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Ou seja, o povo de Edom, eles habitavam em grandes montes, era quase impenetrável adentrar ali. Então eles ficaram soberbos, achavam que ninguém podia adentrar para derrotar eles, achavam que ninguém poderia ali lutar contra eles e sair vitoriosos. Na mente deles, eles acharam que eram imbatíveis, mas eles não contavam com quem? A ira de Deus, do Deus vivo, a ira do Criador, que fez o céu, a terra e o mar. Se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns ganchos? Como foram buscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus esconderijos? Ou seja, por mais que tentassem, por mais que eles fossem grandes, poderosos, potentes, nada iria ali deixar com que a ira de Deus alcançasse ele. Ou seja, por mais que nossos inimigos sejam poderosos, nossos inimigos sejam grandes, a ira de Deus irá alcançá-los. Por mais que a gente diga: mas ele é juiz, ele é advogado, ele é promotor de algo, ele está me perseguindo no meu trabalho. No trabalho ele é o mais importante, ele é o melhor, é ele que traz lucro, mas está me perseguindo. Lembre-se na sua mente que você é filho do Deus de Israel. Ninguém pode perseguir, porque se perseguir os filhos de Israel,
está indo contra o próprio Deus. Se lembra quando Saulo estava perseguindo a igreja, que eles estavam indo de Damasco até Jerusalém, os seus homens, e ali a Bíblia relata que teve uma grande luz na frente de Paulo, e aí ele ouviu uma voz tremenda falando com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que aquela voz disse isso? Por que me persegues, se Jesus não estava ali? Ou seja, o que quer dizer? Toda vez que alguém persegue um cristão, está perseguindo o próprio Deus. Está perseguindo o próprio Deus. Então, Edom estava perseguindo os filhos de Deus, os amados de Deus, os escolhidos de Deus. Então, não somos qualquer um. Não somos à toa. Deus não nos escolheu à toa. Deus não nos escolheu aleatoriamente. Deus é Pai, e quem é Pai, cuida. O Pai cria, o Pai ama. Deus é um Pai forte, que quer ver a sua melhor versão aflorar cada vez mais. E como um Pai forte, é por isso que muitas das vezes Ele acaba lhe apertando, para você ser melhor cada vez mais, para você a cada dia ser melhor do que você foi ontem, para que você seja mais perfeito cada vez mais, para que o seu amanhã você vai alcançando ainda mais a perfeição que tanto Deus requer de nós. Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos, todos os seus confederados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha, não há em Edom entendimento. Ou seja, todos aqueles que estavam ali habitando, comendo do pão dele, aqueles que estavam próximo deles, enganaram eles, colocaram armadilha contra eles. Deus vai colocar armadilhas para nossos inimigos. Essa que é a verdade. Aquele que nos persegue, aqueles que nos zombam, aqueles que acham que nós não somos nada, Deus vai derrubar cada um deles. Pessoas vão vir se aliar com eles, vai dar aqueles tapas nas costas, dizer que é amigo e vai derrubar eles. Assim como Edom foi derrubada. E olha que a Bíblia vai relatando no versículo 8, olha que interessante. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento na montanha de Esaú. Ou seja, nem os sábios, os grandes entendidos, aqueles que podemos porventura achar os generais de guerra, vão entender o que está acontecendo. Deus vai confundir os inimigos. Aquele que se acha o melhorzão, o sabidão, não vai entender o que aconteceu, só vai ver acontecendo. E aí eles vão ter que se lembrar da consequência daquilo que aconteceu com eles. Por que isso está me acontecendo? Me aconteceu porque eu persegui um filho de Deus. Está me acontecendo porque eu estou perseguindo o filho de Israel. Está me acontecendo grandes coisas. A mão do Senhor está pesando sobre mim, porque eu persegui, afrontei, caluniei, ri da miséria do povo de Israel, de um filho de Israel, de um israelita. Então até os sábios não irão entender. Aqueles generais, que são estrategistas em guerras, que estão ali justamente para isso, para se defender e poder atacar. Porque, como eu falei mais cedo, Edom se localizava num lugar muito estratégico, que tinha grandes montanhas, grandes montes. Era difícil você adentrar sem ser visto. Era dificilmente uma nação conseguia entrar sem que os que estavam ali de guarda não ver que estavam sendo invadidos. Então, foi algo que eles não entenderam de onde vinham a derrocada deles. Eles não iriam entender, só iriam ver e ter que entender
que era o Deus Todo-Poderoso que estava indo contra eles. E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e o estranho estavam pelas suas portas, e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Ou seja, como eu te falei, né? Algumas nações vibraram com a derrota de Israel, quando foi cativo para Babilônia. Entre eles, Edom estava lá zombando. Vamos imaginar que o povo os moabitas zombaram, os midianitas, os filisteus, os assírios e tantas outras nações que eram inimigas zombaram. Mas podemos até entender, eram inimigos, eles não iriam aplaudir, mas o povo de Edom eram irmãos. O próprio texto já relata que isso se sucedeu por causa da ira contra o irmão de Jacó. O povo de Edom era irmãos, era para ajudar. Eles ficavam ali próximos a ajudar. Eles estavam ali próximos, eram eles que deveriam sair para defender os seus irmãos, mas não, eles zombaram. Entendeu? Zombaram, acabaram zombando, e por isso pagou um grande preço. E também serve de uma lição para nós também, cristãos. Não vamos zombar do seu irmão. Não zombe do seu irmão. Não tire sarro do seu irmão. Se seu irmão não louva bem, deixa ele louvar. Ele não está louvando para nós, está louvando para Deus. Seu irmão não prega bem, não fala bem, não zombe. Ajude. Estenda a sua mão. Ensine. Porque é melhor você ajudar o seu irmão do que zombar. Edom, eles preferiram zombar, preferiram tirar sarro, comemorar a derrota do seu irmão, e acabaram pagando um grande preço, foram destruídos, foram aniquilados, por causa da ira do Senhor. Glória a Deus. No dia que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos estavam pelas suas portas, e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devia olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu deserto, desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Zombaram, escarneceram, mas o Senhor estava ali repudiando aquela atitude, repreendendo o povo de Edom. Olha, vocês não deveriam ter feito isso. Isso não era para vocês zombarem, não era para vocês se alegrarem, mas vocês se alegraram, e agora vem sobre ti grandes consequências. O versículo 13 vai falar o seguinte: nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não desvias o olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos sobre o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. O povo era tão mau, tão perverso, que eles ficavam escondidos nas encruzilhadas, no meio do caminho, para matar o povo. Será que Edom tinha ódio? Será que Edom detestava Israel? E aqueles que conseguiram escapar, eles pegaram e entregaram para o povo da Babilônia. Povo irmão, filhos
do filho da promessa, que era Isaac. Você vê como o ódio vai passando de geração em geração. Quanto tempo teve de Esaú e Jacó até chegar nesse momento? Já se passaram muitos anos, né? Poderia ter dado um basta nisso aí e tudo, para você ver. Não que os tempos de hoje sejam melhor do que antigamente, mas Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, foi lá no Japão e meteu 2 bombas nucleares. Mas você não vê até hoje Japão e Estados Unidos guerreando entre eles. Fizeram um acordo de paz, aquela coisa toda, né? Na época, Barack Obama foi lá no Japão, conheceu as cidades bombardeadas, ficou para trás, ficou no passado. Mas se passaram tantos anos e Isaac, Jacó, o povo de Jacó e o povo de Esaú não selaram a paz. Por mais que o povo de Edom estava ali cheio de ódio, amargura no coração. Então nós devemos ter o cuidado do ódio. Cuidado. O ódio é terrível. O ódio ele vai consumindo, te corroendo aos poucos. E quando o ódio toma controle de tudo na sua vida, já foi. Se você faz a primeira maldade, faz a segunda, faz a terceira, e ali já vira hobby, já vira diversão. Tantos homens perversos que temos aí afora, que estão fazendo tantas maldades com o povo, tirando vidas, tira a primeira vida, não tem um arrependimento, tira a segunda, a terceira, aí quando vai ver, já é matador, tirando muitas e muitas vidas. E assim o povo de Esaú estava corroído pelo ódio, o coração estava perdido. Acredito que se o coração deles estivesse voltado para Deus um pouquinho, Deus estaria lutando ainda para que eles se arrependessem, porque não foi à toa que o Senhor mandou Jonas e até Nínive se arrepender, porque o Senhor, Ele é onipresente, onisciente, Ele conhece o coração do homem. E acredito que, analisando o coração do povo de Nínive, ainda tinha ali, imagino eu, um pouquinho de esperança, um pouquinho de temor a Deus ainda. E por amor àquele povo, o Senhor enviou Jonas para pregar que se não se convertesse, Deus ia destruir. E a Bíblia fala que todos se converteram, todos jejuaram. Mas o povo de Edom estava com ódio 100% no coração, já não tinha mais jeito para eles. Porque o dia do Senhor está perto, versículo 15. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim fará contigo a tua maldade, cairá sobre a tua cabeça. Ou seja, o dia do Senhor não estava somente sobre o povo de Edom, estava contra os moabitas, midianitas, assírios, filisteus, todos os inimigos de Israel, todos os inimigos de Deus. O dia do Senhor está sobre eles, e a maldade que eles têm causado a cada um, eles vão pagar. Nada vai ficar impune no dia do Senhor. No grande dia do Senhor, Deus vai tirar tudo a limpo. Quem fez, quem não fez, a maldade de quem fez, quem não fez, quem roubou, quem não roubou. Deus vai tirar tudo a limpo no dia do Senhor. Versículo 16. Porque, como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão
como eles os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor diz. Olha aí, o próprio povo de Israel vai lá e aniquilar tudo. Porque a palavra diz o quê? Livramento na casa de Sião. A casa de Sião é onde? Israel. Os filhos de José será fogo. E a casa de Esaú será palha. Palha pega fogo rápido. Fogo consome rápido. Queima rápido. Então será rápida a aniquilação do povo de Edom. E será rápida a aniquilação dos nossos inimigos. Aqueles que nos perseguem, se não se converter, serão destruídos. Porque assim diz o Senhor. Como falou aqui no texto de Obadias. Porque o Senhor falou, o Senhor fez uma promessa, e o Senhor cumpriu a promessa sobre a punição do povo de Edom. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e o das planícies, os filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim e Gileade. Ou seja, o povo de Israel ia consumir tudo. Os filisteus iam ficar com a parte. Os filisteus iam ficar com a parte, mas o restante ia ser do povo de Israel. E os cativos desses exércitos, dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarafate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Zarafate, possuirão a cidade do sul. Levantar-se-ão salvadores no monte de Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Aquilo que o inimigo um dia teve, não será mais dele, que o Senhor irá tomar com mão forte. O Senhor irá tomar com mão forte aquilo que o inimigo tomou, aquilo que o inimigo levou, e aquilo que o inimigo usou de estratégia para nos afrontar. Seja algum parente, filho, filha, esposo, esposa, vizinho, Deus irá arrancar com mão forte. Aquele vizinho, por muitas das vezes, que em algum momento o inimigo usou para tirar a sua paz, Deus vai libertar. Um filho que o inimigo, porventura, usou com mão forte ali para tirar a sua paz, Deus vai libertar. E ali o Senhor vai tirar tudo da mão do inimigo para nos dar paz, para nos dar livramento. O inimigo irá perder, o inimigo será derrotado, assim como foi derrotado o povo de Edom. Por mais que fosse irmão, mas como eu falo sempre, Deus não passa a mão na cabeça do errado. Deus nunca vai compactuar com o erro. Se o povo de Esaú tivesse se arrependido, teria uma salvação para eles. Se eles tivessem estendido a mão para Israel, no momento que Israel mais precisou, Deus teria dado o livramento. O momento mais crítico de Israel, o momento mais difícil. Tudo bem que Israel passou por muitos momentos difíceis. Assim como nossas vidas, nós passamos por muitos momentos difíceis em nossas vidas. Quem nunca passou por um momento difícil? Todos nós já passamos. Mas chega a pontos que vai chegar momentos que vamos precisar de alguém para nos ajudar. E pode chegar um momento que a pessoa que mais confiamos, até mesmo da nossa carne, nosso sangue, irá virar as costas para nós e ainda vai vibrar com a nossa derrota. Mas Deus está dizendo que vai derrotar um inimigo. Porque Israel passou momentos difíceis, de fome, destruição, no tempo daquele rapaz que julgou Israel, Gideão. A Bíblia fala que os midianitas iam lá só no tempo da colheita, pegavam tudo, saqueavam tudo e levavam embora. E quando eles iam embora, não sobrava nada, sobrava somente a fome.
Agora imagine aquele povo que tinha filho, filha, mulher para dar de comer, não tinha nada, absolutamente nada. Foi um momento difícil. Mas agora imagine você ser invadido por outra nação e levado cativa. E o seu irmão zombar de você, comemorar e vibrar. Alguém que está ali próximo a você, que é seu sangue, vibrar com a sua derrota é doloroso. Mas Deus está dizendo que Deus vai entrar com mão forte para libertar. Para aquilo que foi usado para tirar sua paz, Deus vai entrar com mão forte para libertar e salvar, porque há salvação no monte de Sião. Eu agradeço a minha rica oportunidade.